Descubra como a ganância da EA fez com que The Sims perdesse a sua essência ao longo dos anos, com pacotes de expansão intermináveis e preços muito altos. A EA sufocou a essência do jogo, transformando The Sims em um playground monetizado. Os jogadores foram deixados de lado, enquanto a empresa priorizava os seus lucros sem se importar com o que estava sendo entregue para os seus fãs. Desde criança eu jogo The Sims, mas eu não comecei jogando os de computador, e sim o de PS2. E na primeira vez que eu joguei The Sims 2 Castaway, eu já me apaixonei logo de cara. Era um jogo em que você tinha a liberdade de controlar o personagem e fazer tudo o que quisesse. Desde comer, nadar, ir no banheiro, você podia construir jangadas, casas e podia fazer muitas coisas. Eu nunca tinha visto aquilo em algum jogo antes. Geralmente, os jogos ignoravam essa parte do personagem comer. O máximo que eu tinha visto até então era em GTA, que o CJ ia numa lanchonete e ele comia lá um hambúrguer ou uma pizza da vida. Mas você fazer a comida, dormir, fazer coisas normais, eu nunca tinha visto. Eu comecei a acompanhar a franquia e no decorrer que eu ia crescendo, eu fui descobrindo outros jogos. Até que um dia eu cheguei na casa do meu tio e ele disse que tinha colocado The Sims 3 no computador dele. E desde então eu fiquei apaixonada pelo jogo. Eu basicamente ia pra casa dele pra jogar The Sims, e meu pai até brincava disso, falando que quando ele tirasse The Sims do computador eu ia parar de ir lá, e aconteceu. Na época eu nem sabia o que era um pacote de expansão e o meu tio meio que só tinha o jogo base, mas aquilo era o suficiente. Eu criava narrativas no jogo e me divertia muito naquele mundo aberto que era de The Sims e tinha várias coisas pra fazer. Aí, quando eu ouvi falar que iria ter o The Sims 4, eu falei, caraca, se o 3 já era tão bom, o 4 deve ser, ó, o ápice. Mas foi aí que tudo mudou. A franquia que eu tanto gostava lançou um novo jogo e veio com um sentimento de vazio naquele mundo que parecia ser muito falso. Com coisas que eram simples que deveriam ter sido lançado no jogo base e vieram simplesmente por meio dos pacotes de expansão. E tudo isso por causa da ganância de uma empresa. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e bora conversar. The Sims, onde tudo começou. Raid on Buggling Bay. Esse era um jogo que estava sendo projetado por Will Wright, que é o mesmo criador de The Sims. Buggling Bay seria um jogo meio que para destruir as coisas. Só que no processo de criação, o criador percebeu que estava meio que curtindo muito mais criar as coisas do jogo do que pensar em destruir elas. Aí ele ficou se perguntando como seria dar vida às coisas no jogo e foi daí que se originou SimCity. E de SimCity que veio a ideia de The Sims. No início dos anos 90, Will Wright acabou perdendo a sua casa no incêndio. Já dá pra entender porque que tem tanto fogão pegando fogo no The Sims, né? E quando ele começou a substituir as coisas dele, ele pensou por que as pessoas compravam as coisas. Pra ser um pouco mais precisa, ele pensava se o fato deles comprarem as coisas satisfaria os desejos e as necessidades deles a ponto de ficarem felizes. Isso te soa um pouco familiar? Talvez ali um desejo duradouro? Pois é, esse foi o primeiro pensamento que ele teve sobre The Sims. Em 1997, a Electronic Arts comprou a Max, o que pro Will, ele achou que seria um reforço a mais pro desenvolvimento dos seus jogos, o que realmente aconteceu, porém, apenas por um tempo. No futuro, essa seria a empresa que basicamente destruiu o jogo que ele criou. A parte boa de The Sims. No The Sims, basicamente, a gente pode ser o que a gente quiser. Se você quiser ser um jogador de futebol, um cantor ou até mesmo um vampiro, no The Sims você pode. The Sims era um jogo que fazia com que a gente usasse muito a nossa criatividade, porque apesar de ter coisas comuns e cotidianas, também tinha coisas inimagináveis, como as plantas vacas, uma piscina ali de ondas que dava pra você colocar no seu quintal. Não é todo mundo que pode, né? Tudo isso misturado com o fato de você poder criar a história que você quisesse com o seu personagem. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de Supernatural, tá? Eu ainda gosto. E por causa disso, eu queria criar uma história parecida com Supernatural no The Sims 3. E aí eu criei lá o pai e os dois filhos e em vez de botar o Sam e o Jean adultos, eu já coloquei eles crianças porque eu queria meio que fazer a experiência completa, sabe? O The Sims 2 é o jogo que deve ser o mais amado por todos. Porque mesmo ele sendo bem antigo, ele tem uma riqueza em detalhes que o 4 não chega nem perto. Sem contar o fator nostalgia, né? Porque eu acho que esse foi um dos mais jogados de todos. Toda vez que o Sim ia cozinhar, tinha aquela animação dele chegando na geladeira ou no armário, abrindo, pegando os ingredientes, a panela ou seja lá o que ele precisasse e levando até o fogão. Ou quando tinha alguma coisa muito importante acontecendo, aparecia uma animação também, tipo um mini clipe. Tipo, os The Sims iam se beijar e aí tinha aquela cena bonitinha deles se beijando a primeira vez,
Sims, ou do primeiro Oba-Oba, ou do pedido de casamento e coisas do tipo. Esses eram detalhes que deixavam tudo mais interessante, e também o fato de que era um mundo que você não controlava tudo 100%. Por causa disso, às vezes você se surpreendia com algumas coisas que aconteciam. Eu fui jogar recentemente, né, o The Sims 2, e do nada, assim, veio um pinguim no meu quintal. E eu fiquei tipo, gente, como assim, do nada um pinguim? Eu nem lembrava que tinha isso no jogo, tá? Só pra vocês terem noção. Mas, tipo, é uma parada que te pega de surpresa, mas de jeito bom, sabe? E tu fica, caraca, que legal. Aí eu botei lá pro meu sem ficar interagindo com o pinguim. Aí eles ficaram lá se abraçando, aí eu... E aí, meu parceiro Happy Feet, aquelas, né? The Sims 3 é o meu jogo favorito de todos da saga. Porque, primeiro, né, ele tem ali o mundo aberto, que era uma coisa que eu gostava muito. Principalmente o fato de eu poder andar em qualquer parte da cidade, ficar olhando cada detalhe ali, né, me deixava muito animada, assim, querendo explorar tudo. Mas se tem uma coisa que o The Sims 3 fez de bom, foi os pacotes de expansões. E eu não vou dizer aqui que o The Sims 3 precisa de pacotes de expansão pra ser um jogo bom. Porque só o jogo base dele já dá uma surra no 4 com umas 10 expansões. Mas as expansões do 3 deixavam tudo muito mais interessante. A de gerações fazia com que você tivesse muito mais contato e interações com os seus Sims. E inclusive tinha uma coisa que eu gostava muito, era que dava pra ensinar o seu filho a dirigir. E tipo, é uma parada muito simples, mas que faz total diferença e deixa aquilo muito mais interessante. Pelo menos pra mim, né? Sem contar também que tinha o The Sims 2 pra PS2, como o Náufragos, que era insano, porque você tinha que sobreviver numa ilha e descobrir os mistérios, era basicamente Lost, né? Tinha também o Pets e o Bushing Out, e eu acho que tinha mais alguns aí, mas eu não tô lembrada. Esses foi os que eu joguei. Infelizmente, toda essa essência que The Sims tinha foi se perdendo ao longo dos anos, e tudo isso por causa dela, Electronic Arts. EA e a ganância. Eu não sei se vocês lembram, mas o slogan da EA era Challenge Everything, que significa desafiando tudo. Bom, eles realmente desafiaram mesmo, desafiaram a gente pra ver o quão otário a gente continua sendo, por ainda ter uma esperança de The Sims, porque olha... Tá difícil, tá difícil. Chip Hawkins fundou a EA em 1982, pensando em vários nomes até chegar em Electronic Arts. E revelou que a sua filosofia era que, pra ele, os desenvolvedores de softwares eram artistas e não apenas macacos programadores. Hoje em dia, eu acho que isso tá um pouquinho diferente, né? Desde o início, a EA era diferente dos outros estúdios de jogos. Em vez deles pararem e tentassem pensar em alguma ideia boa, eles deixavam que alguns freelancers enviassem alguns conceitos de jogos. E então a EA pegava os jogos que eles queriam trabalhar. Mas como que uma empresa que parecia ter tanta liberdade e tanta criatividade como seu forte virou uma empresa gananciosa como essa que a gente tem hoje em dia? Chip Hawkins acabou se demitindo do conselho em 1994 para continuar com outros projetos dele. E a empresa foi seguindo seu rumo muito bem a princípio por conta dos jogos de esporte e dos jogos baseados em filmes como Harry Potter, mas conforme a EA ia crescendo, ela foi escolhendo algumas estratégias bem duvidosas. Ela começou a comprar as desenvolvedoras de jogos como a Maxis, a BioWare, entre outras. Mas o que eles acabavam fazendo era deixando de lado os jogos grandes dessas empresas, como SimCity, Mass Effect, e fazendo eles completamente ruins ou nem fazendo. Assim como tá acontecendo com The Sims. A ganância deles está estragando todo um jogo que cresceu e foi popular por vários anos, e marcou muitas pessoas, incluindo a mim, né? Senão não estaria nem fazendo esse vídeo. The Sims é um jogo que sempre veio acompanhando alguns pacotes de expansões no decorrer, pra deixar um pouco mais divertido, mais interessante e complementar, né? E alguns desses pacotes eram melhores do que outros, né? Acontece. The Sims 1 teve 7 pacotes de expansão, The Sims 2 teve 8 pacotes, The Sims 3 teve 11 pacotes de expansão, e aqui a gente já vê que a EA tava engatinhando ali no Playground monetizado, mas foi no 4 mesmo quando eles perderam realmente a mão. Eles falaram: pega tudo que tem direito. The Sims 4, até então, tem 13 pacotes de expansão. Isso sem a gente contar as 18 coleções de objetos. E muitas outras coisas que a gente vai acrescentando no jogo. E quando você vai ver, você já tá pagando milhares de reais em um jogo que, mesmo tendo várias coisas, ainda parece faltar algo. Aí eu fui colocar aqui na Steam, né, pra ver quanto é que daria, assim, bem de básico se a gente comprasse o The Sims 4 todo. E veja bem, isso aqui porque alguns jogos estão com os descontos, tá? Saiu por apenas R$3.924,78. São pacotes de expansões divididos em vários para eles poderem ganhar mais dinheiro ali, né? Kits e coleções de objetos que não condizem com o preço, não entregam quase nada. Sinceramente, eu acho um absurdo. O jogo base já não vem com estações, entendeu? Porque é simplesmente você botar 4 estações, meu parceiro. Sem contar que eles estão pouco se importando ali com a opinião dos fãs sobre tudo isso, entregam um jogo quebrado e um preço absurdo. E o maior responsável por tudo isso foi o lançamento de The Sims 4. The Sims 4,
o desastre. Esse, com certeza, é o The Sims com mais DLCs e que ainda continua sendo o mais vazio de todos eles. A única coisa boa no The Sims 4 são os gráficos dele e a ferramenta de criação, tanto dos Sims quanto o modo construção. Porque de resto, é só vergonha pra tu, vergonha pra tua família, vergonha pra tua vaca. Lembra que eu comentei aqui que The Sims 2 tinha toda aquela riqueza de detalhes, de tirar a panela, tirar o ingrediente quando eles iam cozinhar? Pois bem, The Sims 4 isso se perde. Eles simplesmente tiram a panela do c... e ainda fica um brilhinho ali na comida depois de ficar pronta, e eu não sei porque esse brilhinho ele me irrita no nível absurdo. Que olha, por que essa comida tem que estar brilhando? Não tem. Agora não tem mais aquelas animações do 2 que dava todo aquele charme. Não tem nenhum ônibus indo buscar a criança pra ela ir pra escola. Agora, simplesmente assim, ó, piscou, ela se teletransportou, fui pra escola, teletransportou de novo, voltei, é assim que funciona. Podia ser assim também na vida real, né? Porque a gente é preguiçosa. Imagina quanto de Uber a gente estaria economizando. Sendo que tudo nesse mundo soa muito falso. São poucos lotes, as cidades parecem tudo a mesma coisa. Os Sims, às vezes, não tem nenhuma reação para as coisas que acontecem ao redor deles. Tu só tem ali meio que um modificador de humor e olha lá, entendeu? Além de que, tudo no The Sims 4 parece muito fácil. Você não se sente desafiado pra jogar. E eu também não tô falando aqui que ele tem que ser um Dark Souls da vida, sabe? Mas pelo menos tu tem que ter algum tipo de dificuldade ali pra tu querer fazer as coisas, sabe? Se empenhar um pouco mais, senão perde um pouco da graça, né? E sobre a questão das animações, gente, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas The Sims 4 não tem intro. Eu só fui perceber isso quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo. O 2 tem aquela introdução super bonitinha, mostrando os personagens. Eu gosto muito das intros de The Sims, sabe? E eu acho que, pô, eles tinham que ter feito alguma coisa no The Sims 4. O 3 tinha minha introdução favorita, que eu já decorei até aquela musiquinha de tanto que eu ouvia aquilo quando eu era criança, e até mesmo hoje em dia, quando eu vou voltar a jogar depois de um tempão, eu paro pra ficar assistindo aquela intro, sabe? Só pra bater aquela nostalgia de base. Mas o 4 não tem nada. O jogo simplesmente só aparece e aí tu pode iniciar. Eu não tinha prestado muita atenção nisso, mas isso só mostra que a EA nem se importou de colocar isso no jogo, sabe? Toda vez que eu jogo The Sims 4, eu sempre fico meio que decepcionada, porque era pra ele ter sido um jogo muito bom. Era só eles usarem o que deu certo nos anteriores, né? E colocar no The Sims 4, mas não tem nem carro no The Sims 4. Isso me irrita num nível que vocês não têm noção. Porque assim, gente, no The Sims 2 você tinha simplesmente um helicóptero. E aí como é que pode um jogo que foi lançado há uns 10 anos atrás parecer melhor e mais cheio de coisas do que um mais recente, com a tecnologia que a gente tá, entendeu? Você que jogou The Sims, deixa a sua opinião aqui pra eu saber se é só eu que tenho essa raiva assim do The Sims 4, ou também deixa aqui qual é o seu The Sims favorito, que eu quero saber, né? O meu é o 3, já falei. Se você quer descobrir como aprender a fazer vídeos do YouTube como esse e ganhar dinheiro com isso, confere o link do comentário fixado. Eu também deixei um vídeo muito interessante para você assistir a seguir.